Oi, gente, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos e todas. Vamos orar? Pai querido, estamos na tua presença, Senhor, para te pedir, Senhor, perdão por tudo que fizemos de errado, Pai. E te agradecer por mais este dia. Obrigado, Senhor, pelo alimento, pela proteção que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, também pela salvação em Cristo Jesus, que o Senhor deu a mim e a minha família, Pai. Peço a Ti, Senhor, que fique conosco, nos ajude. Visita, Senhor, a cada irmão que está vendo esse vídeo, que está ouvindo. E os que não estão também, Senhor, visite-os, abençoe-os, proteja, Senhor. E te peço, Senhor, também por todos os enfermos, que o Senhor possa aliviar, Senhor, as dores de cada um, segundo a tua vontade, Senhor, não a nossa, Pai. Peço também a Ti, Pai, que fique conosco, nos ajude, nos dê entendimento, sabedoria para entender a Tua palavra, Senhor. Senhor, não fique sem falar conosco. Fale, Senhor, que o Teu Espírito Santo fale conosco, através da palavra, Pai. E peço a Ti, Senhor, que o Senhor possa abençoar cada um de nós e nos proteger, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Gente, então nós vamos ler o livro de Lamentações de Jeremias. É 5 capítulos, né? São pequenos. É um livro pequeno, né? Que são 5 capítulos só. E aí tem aqui as tristezas de Jerusalém, que é uma pequena explicação. O primeiro poema se divide em 2 partes. Na primeira, o poeta lamenta a conquista e a destruição de Jerusalém. Na segunda, a lamentação é da própria cidade de Jerusalém, que fala como se fosse uma pessoa. Interessante, né? A gente tem que prestar muita atenção para entender, né, o que o Senhor diz. Na introdução desse livro de Lamentações, é assim, Lamentações é uma coleção de 5 poemas, nos quais se chora a conquista e a destruição da cidade de Jerusalém pelos babilônios, ocorrida em 586 a.C., antes do Senhor Jesus nascer. Então, gente, nós vamos ler, prestar atenção, porque o que nós estamos passando hoje tá muito estranho, né? Eu não sei vocês, mas eu acho que tá tudo muito esquisito. O tempo tá muito estranho. Parece que tá uma bagunça. Não sei se vocês estão percebendo ou é só eu, mas a impressão é que tá tudo muito bagunçado. A sociedade está em desordem. É o que eu estou percebendo. O nosso Deus, ele gosta de tudo em ordem, ele gosta de tudo certinho. O inimigo não. O inimigo gosta da desordem. Os princípios de Deus estão sendo atacados, né? Vocês podem ver que está acontecendo direto isso daí. O normal virou anormal. O anormal virou normal. Está proibido. O normal está sendo proibido. E essa troca de valores, essa desordem social, essa desordem familiar, é um grande sinal. Os últimos dias serão como os dias de Noé e como os dias de Ló. A impressão é que estamos vivendo isso agora.
porque tá muita bagunça. Muita bagunça. Vamos orar, vamos pedir a Deus que o Senhor tenha misericórdia de nós, nossos familiares, nossos irmãos em Cristo. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos sustenta a nossa fé, e não desanimamos e continuamos a falar do Senhor. E continuamos a falar a verdade. Somos proibidos de falar a verdade, mas nós temos que falar a verdade. Porque a mentira é do inimigo. Quem inventou a mentira foi Satanás. Então, se você mentir, você vai estar fazendo exatamente o que ele quer. Ele quer desagradar a Deus e quer que nós também desagradamos a Deus. Então, se a gente fizer errado, a gente mentir, tudo que essa desordem aí tá proporcionando para as pessoas fazerem, a gente tem que passar bem longe e pedir a Deus força, coragem, para que saibamos, né, ensinar os nossos filhos a não cair nessas armadilhas do inimigo. Porque agora, onde o errado está certo e pode fazer tudo, o certo não pode fazer, de jeito nenhum. Se você for educar um filho, o filho reclama de você, você vai preso. Então, nós estamos assim, à beira do precipício, né? Acho que muito menos que isso, Deus mandou Noé fazer a arca e destruir o restante tudo. E muito menos que isso, o anjo de Deus tirou Ló de Sodoma e Gomorra e destruiu Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, né? Foi tudo destruído. Você imagina agora, que agora a perversidade está grande, o negócio está feio. É novelas, é coisas assim absurdas. E tem crentes assistindo novela, assistindo a tal famosa rede de TV que só passa coisas que não prestam e ainda deixa seus filhos assistirem para aprender bem, aprender o que não presta. Então, gente, vamos vigiar, vamos cuidar dos nossos filhos, netos, sobrinhos. Vamos cuidar deles, vamos conversar, vamos falar de Deus para eles, para que eles sejam a luz do mundo, não as trevas. Porque de trevas está cheio já, né? Já tem bastante. Então vamos falar da palavra de Deus, vamos compartilhar a palavra de Deus para que chega para as pessoas que precisam ouvir. E tem muita gente precisando de ouvir a palavra. Se você não faz isso, se você não compartilha, se você não ajude a levar a palavra de Deus, então é como o Senhor falou. Para que serve o sal, se o sal não for salgado? Se ele for insípido, então não presta para nada. Se você for uma luz, mas for uma luz que se esconde, que fica escondido embaixo de alguma coisa, você não vai dar luz, não vai iluminar. Então, é o que o Senhor Jesus falou, né? Aí fica difícil. Então, nós temos que levar a palavra sim. Vamos falar do Senhor do nosso jeito mesmo, porque eu não estudei para poder falar do Senhor. E tenho certeza que você também não. Mas nós não precisamos entrar numa faculdade, fazer cursos de teologia para falar do Senhor. O Senhor Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou e nós temos que seguir Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós temos que falar do Senhor, temos que compartilhar a palavra. Porque as pessoas vão ouvindo, né? E de tanto ouvir, eles vão aprendendo. E aí vão chegar e vão descobrir. Porque daí o Espírito Santo vai falar
e as pessoas vão descobrir que o único que salva é o nosso Deus único. Tá bom, gente? Então vamos lá. 1 de Lamentações, tá? Como está abandonada Jerusalém, a cidade que antes vivia cheia de gente, ela era respeitada no mundo inteiro, mas agora parece uma viúva. A rainha entre as nações, hoje não passa de uma escrava. É engraçado que na antiga aliança, o Senhor sempre tratou o povo, seu povo, como esposa, né? E na nova aliança que o Senhor Deus veio na terra, que é o Senhor Jesus, ele já trata a igreja, que é o seu povo aqui, como noiva. Ele é o noivo e nós somos a noiva dele, né? É bem interessante aqui. Ela chora a noite inteira. As lágrimas correm pelo seu rosto. Dos seus antigos amigos não ficou nenhum para consolar. Todos eles a traíram e agora são inimigos dela. Traíram por quê? Porque era para adorar somente a Deus. E eles começaram a adorar os ídolos das outras nações, aprenderam, né? E assim, ou você adora Deus ou você adora o diabo. Só tem céu e inferno. Não tem mais que isso, né? O povo de Judá foi levado para longe da sua pátria e sofre como escravo em trabalhos forçados. Eles moram em outros países e não têm descanso. Estão cercados pelos seus perseguidores e não podem escapar. As estradas que levam a Sião estão tristes, pois não há ninguém que vá por elas para as festas religiosas. As moças que cantavam no templo estão aflitas, e os sacerdotes vivem gemendo. A cidade sofre amargamente, e não há gente para se reunir nas suas praças. Os seus inimigos a dominam, e para eles tudo vai bem. É que o Senhor Deus fez Jerusalém sofrer por causa dos muitos pecados dos seus moradores. Os seus filhos foram presos pelos inimigos e levados para longe da sua pátria. A beleza de Jerusalém é coisa do passado. As suas autoridades são como corços que estão fracos de fome e fogem sem forças dos caçadores. Nestes dias de tristeza e aflição, Jerusalém lembra de todas as riquezas que teve no passado. Ela se recorda de que ninguém veio ajudá-la quando caiu em poder dos inimigos, que zombaram dela na sua queda. Ela perdeu a honra, está nua e todos a desprezam. Ela vive gemendo e esconde o rosto envergonhada. Jerusalém se tornou impura por haver pecado gravemente. Era fácil ver a mancha do seu pecado. Jerusalém não pensou no que poderia acontecer. Ela caiu de modo terrível e não tem quem a console. Os seus inimigos venceram e ela pede que o Senhor tenha misericórdia. Os inimigos levaram embora todas as suas riquezas. O povo viu os pagãos entrarem no templo, coisa que Deus os proibiu de fazer. O povo de Jerusalém anda gemendo, procurando o que comer. Eles trocaram as suas riquezas por alimentos
para poder continuar a viver. A cidade diz: ó Senhor, olha para mim e vê a minha desgraça. Aos que vão passando, Jerusalém diz: olhem para mim. Será que existe uma dor igual à minha? No dia em que ficou irado, o Senhor me castigou com esta aflição. Aqui fala, né, que a cidade clama, né? Jerusalém clama, chora, está triste, porque por causa dos seus moradores, né? Os seus moradores pecaram e foram espalhados, né? Foram tirados de lá, foram levados cativos, outros morreram, e aí a cidade foi destruída por culpa do pecado deles, né? Lá de cima, Deus enviou um fogo que queima dentro de mim. Ele me armou uma armadilha e me jogou no chão. Depois me abandonou num sofrimento que não tem mais fim. Ele tomou nota dos meus pecados, amarrou-os todos juntos, pendurou-os no meu pescoço, e o peso deles acabou com as minhas forças. O Senhor me entregou aos meus inimigos, e eu não fui capaz de resistir. A cidade foi totalmente destruída, né? Jerusalém foi destruída várias vezes e reconstruída, né? O Senhor fez pouco. O Senhor fez pouco dos meus melhores soldados. Ele mandou um exército para destruir os meus moços e esmagou o meu povo santo, como se esmagam as uvas para fazer vinho. Tudo isso me faz chorar e deixa os meus olhos cheios de lágrimas. Não há ninguém que me console, ninguém que me anime. Os inimigos me derrotaram e o meu povo ficou no meio de ruínas. Eu estendo as mãos, mas ninguém quer me ajudar. De todos os lados, o Senhor mandou inimigos contra mim. E eles me tratam como se eu fosse uma coisa nojenta. Mas o Senhor é justo e me castigou, pois eu me revoltei contra os seus mandamentos. Todos os povos, escutem, vejam a minha dor. As minhas moças e os meus moços foram levados para longe como prisioneiros. Pedi ajuda aos meus aliados, mas eles me traíram. Os sacerdotes e as autoridades morreram nas minhas ruas, enquanto procuravam comida para poder continuar a viver. Vê, ó Senhor, a minha aflição. Estou profundamente perturbada. A dor aperta o meu coração quando penso que me revoltei contra ti. Há assassinatos nas ruas e até dentro das casas há mortes. Ó Deus, ouve os meus gemidos, pois não há ninguém que me console. Todos os meus inimigos sabem da minha desgraça e ficam contentes porque tu me fizeste sofrer. Faze com que venha o dia que prometeste, para que os meus inimigos sofram tanto quanto eu. Condena-os por causa de todas as suas maldades. Castiga-os como me castigaste, por causa dos meus pecados. Eu não paro de gemer e o meu coração está doente. Vamos para o capítulo 2, tá? Deus, ele castiga Jerusalém. Na segunda lamentação, o poeta descreve o estado de destruição de Jerusalém.
Em seguida, fala à cidade e por fim se dirige a Deus. Então vamos ao 2, mas eu vou tomar água primeiro, tá? Capítulo 2. Quando ficou irado, o Senhor cobriu Jerusalém de escuridão. Ele transformou num monte de ruínas. A cidade de Jerusalém, que parecia um céu e que era o orgulho do povo de Israel, no dia da sua ira, que era o orgulho do povo de Israel. No dia da sua ira, Deus abandonou até o seu próprio templo, sem dó nem piedade. O Senhor destruiu todas as cidades de Judá e, na sua ira, acabou completamente com as suas fortalezas. Ele jogou por terra, humilhados, o reino de Judá e as suas autoridades. No calor da sua ira, Deus acabou de uma vez com o poder de Israel. Quando os inimigos chegaram, ele não quis nos ajudar e ainda se jogou contra nós, como um fogo que destrói tudo ao seu redor. Como se fosse um inimigo, Deus apontou as suas flechas contra nós e com sua força matou as pessoas mais estimadas do nosso povo. Ele derramou a sua ira como se fosse fogo sobre os moradores de Jerusalém. Imagina quando o Senhor for derramar a ira dele contra o mundo, né? Que está assim, de ponta cabeça, né? O Senhor é como um inimigo, ele destruiu Israel, derrubou as suas fortalezas e arrasou seus palácios, trazendo com isso tristeza e choro sem fim para o povo de Judá. Deus arrasou o seu templo, como se fosse uma horta, e destruiu o lugar onde o adorávamos. Ele nos fez esquecer as festas religiosas e os sábados. No calor da sua ira, ele rejeitou com desprezo os reis e os sacerdotes. O povo chegou numa época que tudo que não generalizando, né? Que há sempre umas pessoas que são corretas, mas outras que não, como nós estamos vivendo hoje, né? Tem muita coisa errada, mas também tem muita gente certa, muita gente correta, né? Então, tinha muitos que estavam fazendo todo aquele ritual, não trabalhava no sábado, quando pecava tinha que sacrificar um animal, uma ovelha, para expiação dos pecados. E eles tinham aqueles ritual todos, mas era assim, fazia tudo aquele ritual, mas não respeitava Deus. Por quê? Porque se prostituíam com outros deuses, eles iam atrás de outros deuses, que eram deuses de madeira, de pedra, de ouro, de prata, assim como o Senhor fala, né? Que eram os ídolos. O Senhor desprezou o seu altar, abandonou o seu templo e deixou que os inimigos derrubassem as suas paredes. Ali eles deram os seus gritos de vitória, como nós fazíamos nos dias de festa. O Senhor decidiu arrasar as muralhas.
de Jerusalém. Ele fez o plano de destruição e sem descanso o levou até o fim. Muralhas e paredes racharam e vieram abaixo ao mesmo tempo. Os portões da cidade estão enterrados no entulho e as suas trancas foram despedaçadas. O rei e as autoridades estão espalhados pelas nações pagãs. Não se ensina mais a lei, e os profetas não recebem mais visões de Deus, o Senhor. Os moradores mais velhos de Jerusalém estão sentados no chão em silêncio. Em sinal de tristeza, puseram terra na cabeça e vestiram roupa feita de pano grosseiro. As moças estão ajoelhadas com a cabeça encostada no chão. Os meus olhos estão gastos de tanto chorar. Estou muito aflito. A tristeza acabou comigo por causa da destruição do meu povo e porque vejo crianças e bebês morrendo de fome nas ruas da cidade. Essas crianças dizem: mamãe, estou com fome. Mamãe, estou com sede. Elas caem pelas ruas como se estivessem feridas e morrem aos poucos nos braços das mães. Jerusalém querida, o que posso lhe dizer? Como posso consolar você? Nunca ninguém sofreu assim, e sua desgraça é tão grande como o mar. Quem poderá lhe dar esperança? As visões dos seus profetas foram falsas e enganosas. Se eles tivessem condenado abertamente os seus pecados, tudo teria sido diferente e melhor para você. O que esses profetas fizeram foi enganá-la com mentiras. Por isso o Senhor Jesus falou, né? Cuidado com falsos profetas. Se o que esse profeta falar não se cumprir, então essa profecia não veio de Deus. Os que vão passando zombam de você. Eles sacodem a cabeça, dão risadas e perguntam: é esta a cidade que era chamada de beleza perfeita? É esta o orgulho do mundo inteiro? Todos os seus inimigos falam contra você e zombam. Com ódio, eles dizem: nós destruímos Jerusalém. Chegou o dia que estávamos esperando. Nós vimos tudo o que aconteceu. Querem destruir até hoje, né? Agora, né? Dizem que há até um vídeo, né? Falando que o que eles querem é destruir Jerusalém. Eu não vi esse vídeo, mas eu já ouvi as pessoas falando. Não sei se é o Irã que fizeram, o pessoal do Irã, o chefe de Estado, mas os soldados, parece que foi isso. Não tenho bem certeza, mas o negócio é feio, viu? O Senhor fez com que havia planejado. Fez o que havia planejado. Ele cumpriu as ameaças que havia feito há muito tempo. Ele nos destruiu sem dó nem piedade, deixando que os inimigos nos vencessem e se alegrassem com a nossa derrota. Que as suas muralhas, ó Jerusalém, peçam ajuda ao Senhor. Que as suas lágrimas corram dia e noite como um rio. Não descanse, chore sem parar.
Levante-se várias vezes de noite para clamar, pedindo ajuda ao Senhor. Derrame o coração na presença dele e peça pela vida dos seus filhos, que morrem de fome nas esquinas das ruas. Então, peça pela vida dos seus filhos que morrem de fome nas esquinas das ruas. Olha, ó Senhor Deus, e pensa. Olha, ó Senhor Deus, e pensa. Alguma vez trataste alguém assim? Será que as mães deviam devorar os filhinhos que elas tanto amam? Será que profetas e sacerdotes deviam ser assassinados no próprio templo? Há mortos tantos jovens como velhos, largados nas ruas. Os meus moços e as minhas moças foram mortos à espada. No dia em que ficaste irado, tu, ó Deus, os mataste sem dó nem piedade. Fizeste chegar de todos os lados os meus terríveis inimigos, que vieram como se fosse para uma festa religiosa. Ó Senhor, no dia em que ficaste irado, ninguém escapou, ninguém ficou vivo. Os inimigos destruíram os meus filhos, que criei com tanto amor. Agora vamos ao capítulo 3. Deve ter sido muito triste, né, gente? Porque toda guerra é triste, né? Toda guerra é sofrimento para todos os lados, né? Meu Deus. Aqui vem o castigo e arrependimento e esperança. Eu sou aquele que sabe o que é sofrer os golpes da ira de Deus. Ele me levou para a escuridão e me fez andar por caminhos sem luz. Com a sua mão me bateu muitas vezes, o dia inteiro. Deus fez envelhecer a minha carne e a minha pele e quebrou os meus ossos. Em volta de mim, ele construiu um muro de sofrimento e amargura. Ele me fez morar na escuridão, como se eu estivesse morto há muito tempo. Deus me amarrou com pesadas correntes. Estou na prisão e não posso escapar. Grito pedindo socorro, mas ele não quer ouvir a minha oração. Não posso seguir em frente, pois com grandes blocos de pedra ele fechou o meu caminho. Deus tem sido para mim como um leão de tocaia, como um urso pronto para atacar. Ele me afastou do caminho, me fez em pedaços e depois me abandonou. Ele armou o seu arco e fez de mim o alvo das suas flechas. As flechas atiradas por Deus entraram fundo na minha carne. O dia inteiro as pessoas riem de mim. Elas zombam de mim nas suas canções. Deus me encheu de comidas amargas e me fez beber fel. Até eu não poder mais. Me fez beber fel até eu não poder mais. Ele esfregou o meu rosto no chão e quebrou os meus dentes nas pedras. Já não sei mais o que é paz e esqueci o que é felicidade. Não tenho muito tempo de vida e a minha esperança no Senhor acabou.
Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisto e fico abatido. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. E é bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência, desde a sua juventude. Quando Deus nos faz sofrer, devemos ficar sozinhos, pacientes e em silêncio. Devemos nos curvar humildes, pois ainda pode haver esperança. Quando somos ofendidos, não devemos reagir, mas sim suportar todos os insultos. O Senhor não rejeita ninguém para sempre. Ele pode fazer a gente sofrer, mas também tem compaixão, porque o seu amor é imenso. Não é com prazer que ele nos causa sofrimento ou dor. Deus sabe quando neste país os prisioneiros são massacrados sem compaixão. O Deus Altíssimo sabe quando são desrespeitados os direitos humanos que ele mesmo nos deu. Sim, o Senhor sabe quando torcem a justiça num processo. Ninguém pode fazer acontecer nada se Deus não quiser. Tanto as coisas boas como as más acontecem por ordem do Deus Altíssimo. Porque nos queixamos da vida quando somos castigados por causa dos nossos pecados. Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Abramos o nosso coração a Deus, que está no céu, e oremos assim: ó Deus, nós pecamos, nós revoltamos e não nos perdoaste. Ó Deus, nós pecamos, nos revoltamos e não nos perdoaste. Tu ficaste irado conosco, nos perseguiste, nos mataste sem dó nem piedade. Tu te cercaste de nuvens, para que as nossas orações não cheguem a ti. Fizeste com que as nações olhassem para nós, como se fôssemos um monte de lixo e refugos. Somos insultados por todos os inimigos. Temos vivido no meio de medos, perigos, desgraça e destruição. Dos meus olhos correm rios de lágrimas, por causa da destruição do meu povo. Sem parar, os meus olhos vão derramar lágrimas até que o Senhor olhe lá do céu e nos veja. O meu coração sofre muito quando penso no que vi acontecer com as mulheres da minha cidade. Os meus inimigos, que não tinham razão para me odiar, me caçaram como se eu fosse um passarinho. Eles me jogaram vivo num poço e o taparam com uma pedra.
A água subiu acima da minha cabeça e eu pensei: estou perdido. Do fundo do poço gritei, pedindo a tua ajuda, ó Senhor. Roguei que me escutasses. E tu ouviste o meu grito. No dia em que te chamei, chegaste perto de mim e disseste: não tenha medo. Ó Senhor, tu vieste me socorrer e salvaste a minha vida. Julga a meu favor, ó Senhor, pois conheces as injustiças que tenho sofrido. Tu sabes como os meus inimigos são vingativos e conheces os planos que fazem contra mim. Ó Senhor Deus, tu ouviste os seus insultos e conheces todos os teus planos. Tu sabes que o dia inteiro falam contra mim e planejam me prejudicar. Tu vês que em todos os momentos eles zombam de mim. Ó Senhor, dá-lhe os que merecem. Castiga-os pelo que têm feito. Amaldiçoa-os e faze com que eles caiam no desespero. Persegue-os na tua ira, ó Senhor, e acaba com eles aqui na terra. Obrigado, Senhor, por mais essa leitura. Peço a Ti que abençoe e proteja todos nós, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.